Vou mostrar agora então a coleção Argonauta do 51 ao 100. Eu volto a repetir, isto tem só mesmo para colecionadores. Quem não for colecionador, conhecer a coleção, possivelmente isto é uma grande seca. Eu resolvi fazer isto porque, como referi na primeira apresentação, isto é acaba por ser uma homenagem minha à coleção. Foi uma coleção muito importante, ainda é uma coleção muito importante na minha vida. É uma coleção absolutamente fantástica e imperdível para quem gosta de ficção científica e que reúne, como sabem, os melhores autores mundiais de ficção científica. Muitos destes livros, aliás, deram origem ou estiveram na base de vários filmes que eu, à medida que for mostrando, vou procurando mostrar também aqui. Repito-vos, tal como na primeira apresentação, que muitos destes livros eu já não os leio há mais de 30 anos, se calhar. Há uns que me lembro bem, outros nem por isso. Alguns deles ainda não os li. De qualquer maneira, pelo que eu estive a ver, não há nenhum registro relativamente à coleção Argonauta neste género. Há algumas confusões até em relação a alguns números que vão ficar aqui esclarecidas. E penso que, pronto, é uma homenagem, achei que era uma homenagem gira e é também um registro em relação a uma coleção que infelizmente já acabou e que atravessou muitas gerações. Esta coleção tem praticamente 60 anos, não é? E reúne cerca de 560 livros, portanto é obra. Continuamos então nesta segunda parte, a partir do número 51. São ainda estas capas muito bonitas, que são as capas da primeira fase, capas do Lima de Freitas, portanto, do 50 ao 100 ainda são as capas do Lima de Freitas. A Porta do Espaço é o número 51, do Adriano Sobra. Versa sobre um engenheiro extraterrestre que fabrica uma máquina capaz de fazer comunicar um mundo desconhecido com o nosso por meio de uma porta, de um portal. Lembro-me agora do filme Stargate. Este livro custou 20 euros, portanto foi caro. Eu comprei-o em 2008, portanto, quando na altura tinha algumas possibilidades e foi então que investi fortemente para acabar os números que me faltavam da minha coleção. Não tem ainda aqui não tem ainda aqui a data da edição, mas deve ser finais dos anos 50 este livro. Temos depois ainda do autor francês, o Jean-Gaston Vandel, Atenção aos Robots, que versa sobre a construção de uma máquina que reage sucessivamente a situações mais complexas do que aquelas a que o cérebro humano poderá reagir. Portanto, digamos que temos aqui uma primeira abordagem àquilo que muito mais tarde viria a ser conhecido como a informática, a explosão da informática e das novas tecnologias. 7 euros, uma capa de Lima de Freitas, que, como já vos disse, gosto imenso das capas dele, é o 52 da coleção Argonauta. Temos depois um livro que me tocou particularmente, o Vosnianek, que é A Morte da Terra. Uma imensa planície deserta, a água abandonou, apenas alguns oásis subsistem ainda, onde os últimos homens vivem uma vida de morna resignação, tentando continuar a existir. Portanto, mais um livro sobre um apocalipse passado na Terra, também comprado em 2008, uma tradução de Mário Henrique Leiria, uma capa muito bonita do Lima de Freitas, o número 53 da coleção Argonauta. Temos depois um autor que já vimos aqui, o Stephen Wu, que relata um mundo onde já não havia pena de morte. Os criminosos eram apenas deportados, mas essa deportação era pior do que a morte, uma vez que eram enviados para a Lua, vivendo nas mais miseráveis condições de vida. Um livro com tradução de Maria Adelaide Correia Freire e Raul Correia, também da década de 50, um autor francês, mais uma capa do Lima de Freitas. Temos depois outra obra do poeta da ficção científica, Ray Bradbury. A coleção Argonauta tem muitas obras do Ray Bradbury. Um monstro pré-histórico vindas por profundidades marinhas para reencontrar a voz do passado na sereia de um farol. O homem que queria passear livremente no mundo onde andar a pé era um crime. Um outro que desejava o silêncio como supremo bem. Este livro
Eu tenho uma memória dele ainda bastante boa. Este livro, A Sereia Entre o Nevoeiro, foi um conto, é uma coletânea de contos do Ray Bradbury. Esta Sereia Entre o Nevoeiro foi um conto que me tocou particularmente. Eu gosto muito destes livros, custou-me de 7 euros, numa alfarrabista, comprado numa alfarrabista também, portanto, em 2008. É giro que ele aqui diz que este livro é para Neva, filha de Glinda, a boa feiticeira do Sul. Portanto, a referência é óbvia, não é? Esta capa, por acaso, do Lima de Freitas, não acho muito inspirada, mas é o 55 da coleção Argonauta. Está num excelente estado este livro. Isto para mim são autênticas preciosidades. Nem toda a gente terá, obviamente, uma sensibilidade pessoa própria para gostar deste tipo de coisas. Eu, como já vos referi, fico bastante sensibilizado com tudo o que diga respeito a tempo e a objetos simbólicos que já atravessaram muitas famílias, já fizeram parte de muitas coleções. São coisas que me tocam particularmente. Este livro está em ótimo estado, está como novo, apesar de ser da década de 50. É o número 56 da coleção Argonauta, Pré-História do Futuro, do Stephen Wu, um autor que também já apareceu aqui algumas vezes, como já referi. A civilização terrestre acabara, os homens que restavam viviam em tribos primitivas. A criança negra estava condenada na tribo. Era negra, maldita, mas não queria morrer e lançou-se para o norte, para a cidade morta dos deuses. Este livro é muito, muito bom. Gostei muito desta obra. Versa sobre o percurso de uma criança que à partida estaria condenada na tribo onde vive e que se lança num percurso de procura de conhecimento que não só mudará ele, como muda também depois todo o futuro da tribo. Temos então o Robot de Jupiter 9, do Paul French. Continuamos com autores franceses. Entra mais uma vez o Lucky Star e o seu fiel companheiro, o marciano Big Man. Uma história de espionagem espacial. Um livro que me custou 7 euros. Comprado também num alfarrabista, possivelmente numa alfarrabista das escadinhas do Duque. Temos depois A Rainha Rebelde, de Sprague de Camp, um autor que iremos reencontrar várias vezes. É um filme com uma componente, digamos, de relações sexuais que não me seduziu muito. Comprei em 2006, nunca é escolhido. Uma tradução de Mário Henrique Leiria. A capa de Lima de Freitas está bastante gira. E o livro está praticamente novo, é o número 58 da coleção Argonauta. Temos depois Partida para o Espaço. É uma obra que versa sobre intriga e violência e sobre espionagem, do Cyril Kornbluth. Este livro foi caro, custou-me 10 euros. Uma tradução também do Mário Henrique Leiria e também está praticamente novo, apesar de ser o 59 da coleção Argonauta. Portanto, é um livro com mais de 50 anos, não é? Aliás, todos eles. Temos depois O Vagabundo das Estrelas, do Stephen Wu, mais uma vez, que nesta primeira fase tem várias obras. O Grande Max é um vagabundo do espaço, um traficante dos portos das estrelas. Para ele, não há lei inviolável nem regra que não possa ser desobedecida. O universo é o seu único patrão. Até que um apelo chegado de dezenas de anos-luz de distância lembra que a amizade e a camaradagem é não uma regra ou uma lei, mas um dever que nenhum homem digno desse nome pode recusar. Esta capa não a acho particularmente inspirada. O livro custou 7 euros. É o número 60 da coleção Argonauta. Está também em muito bom estado. Aliás, o bom estado da minha coleção e das minhas coisas é uma coisa que eu faço, tenho sempre muito cuidado. Portanto, tirando aquele pormenor que eu contei na primeira apresentação, eu não empresto as minhas coisas, tenho muito cuidado com elas. Gostaram bastante a conseguir esta coleção. Demorei a vida inteira a consegui-la, né?
E temos então aqui o número 61, do Daniel Droz, A Superfície do Planeta, uma civilização subterrânea, onde cada ser humano leva uma existência artificial. É o número 61. Esta obra ganhou o prémio Júlio Verne de 1959. Portanto, podem ver o tempo. Isto custou 1,5 conto aqui e foi vendido pela causa Fausto. Trocava e levava revistas. E ficava no Martim Moniz, pavilhão 2, loja 3. Portanto, aqui fica a referência em homenagem à causa Fausto, que já não existe. A capa do Lima de Freitas está bastante gira. Temos depois o Rumo ao Universo, do Van Vogt, que é aquele autor que já vos referi, que é bastante complexo, as obras deles. É uma coletânea de novelas, do Van Vogt, que não tem um índice no fim, mas onde podem ser encontrados contos como O Longínquo Centauro, como A Aldeia Encantada, como A Defesa, como Caro Correspondente, como Uma Lata de Tinta, como Os Governantes, como O Som, como O Adormecido. Portanto, uma coletânea de contos do Van Vogt, e esta coletânea de contos pode ser, digamos, uma boa introdução para as obras do Van Vogt. Depois temos um dos meus autores preferidos, como já referi, O Tempo das Estrelas, dois irmãos gêmeos, um fica na Terra, o outro vai para o espaço numa nave sideral. Eu adorei esta obra, a obra número 63 da coleção Argonauta, custou 7€. Mário Henrique Leiria traduziu, uma capa interessante do Lima de Freitas. Eu gosto muito destas capas pintadas, personalizadas. Umas são mais felizes do que as outras, mas todas elas transmitem, digamos, uma sensação de passado, de tempo e de um cuidado especial na sua concepção e na sua percepção também, na sua concepção e na maneira como, no cuidado com que se tentava, digamos, fazer e corresponder a capa ao romance. O Mundo dos Dragos, de Stefan Wu, o número 64. Os dragos são gigantes. Os homens são uma espécie de animais domésticos esquecidos das suas origens noutros planetas e das suas passadas grandezas. No entanto, Terra, um homem consegue fazer nascer uma consciência e uma nova dignidade nos seus semelhantes. Este livro é interessantíssimo porque me remete para o primeiro filme que eu vi na minha vida. Na altura vivia nas Caldas da Rainha e no magnífico Parque Dom Carlos I havia um cinema chamado Espaço Ibéria. Eu na altura teria 9 anos, talvez 10 anos o máximo, entre os 8 e os 10 anos, e passou lá na altura um filme que eu nunca mais me esqueci. Foi o primeiro filme que eu vi na minha vida em cinema e foi o primeiro filme que eu vi de animação também. Portanto, o primeiro filme que eu vi no cinema foi um filme de animação. E o filme era este, o Fantastic Planet, ou Le Planète Sauvage em francês. Portanto, este filme ganhou o Grande Prémio de Cannes em 1973. Este filme é baseado no Mundo dos Dragos do Stefan Wu. Portanto, digamos, aqui fica a primeira referência entre estas obras e o cinema, ao que eu achei interessante referir. Esta edição não é edição nacional, portanto, esta edição foi comprada na Amazon. Infelizmente, as legendas em inglês, tem legendas em inglês, mas as legendas em inglês estão coladas, portanto, não é possível tirá-las. Não tem grande importância, porque as pessoas, em princípio, não têm conhecimentos de francês suficientes para entender o filme, iriam ter que recorrer às legendas em inglês de qualquer maneira.
Todavia, é pena a obrigatoriedade das legendas coladas, é algo que me irrita bastante. Este filme é um marco em termos de animação, pela antiguidade do mesmo, por ter ganho o prémio de Cannes, e sobretudo porque faz a primeira, como referi, a primeira ligação entre a coleção Argonauta e o cinema, não é? Muitos dos filmes, muitos dos contos foram adaptados para o cinema e eu penso que existe ainda um manancial brutal de argumentos extraordinários que podiam ser aproveitados e deviam ser aproveitados para o cinema, na minha opinião. O 65 da coleção Argonauta é uma obra de Charles Eric Mine com uma capa que eu acho extraordinária, absolutamente extraordinária. A estranha e alucinante história de Hugh Macklin, o homem que foi catapultado para fora do seu tempo e lançado numa cadeia de espantosos futuros, lutando desesperadamente para voltar à sua própria época e à mulher que amava, e encontrando-a subconscientemente em todos os inúmeros futuros por que passava. Portanto, como já vos referi, gosto imenso de histórias que versem sobre viagens no tempo. Eu comprei isto em 2006, tradução de Mário Henrique Leiria. Gostei imenso desta obra. Se puderem, leiam-na. Se puderem, comprem-na. Se gostarem de ficção científica, se puderem, atirem-se à caça da coleção Argonauta, porque vão encontrar um autêntico mundo à vossa espera. Temos depois o número 66, que é o Ortog, do Kurt Steiner, O Mundo Condenado ao Desaparecimento, Falta de Natalidade. Uma capa muito interessante do Lima de Freitas. Um livro que me custou 7€ e a tradução de Mário Henrique Leiria. Mas o título original, Les Armes d'Ortog, portanto mais um autor francês. Temos depois de Theodore Sturgeon, O Homem que Vinha do Passado. Charlie Jones acorda à beira da loucura, renasce num mundo estranho, e quando começou a compreender o que lhe acontecera, lutou desesperadamente para continuar lúcido. Um livro que me custou também 7€, a tradução de Mário Henrique Leiria, comprado em 2006. Com uma capa, como já referi, do Lima de Freitas, que assina, digamos, toda esta segunda parte da primeira fase, daquelas capas que eu costumo chamar as capas tipo aguarela. Temos depois O Espaço Será Pequeno, que é, digamos, um livro do que eu me lembro bastante. Um dia ou antes de uma noite, todas as estrelas do céu se puseram em movimento. Os gêmeos afastaram-se um do outro, outro também deslocou-se, o Cruzeiro do Sul deixou de ser um cruzeiro. Catástrofe, fim do mundo. Mais um livro, digamos, comprado em 2008, que versa sobre mais um possível apocalipse. E é um livro que é um livro estranho. É um livro estranho que eu não me lembro muito bem, mas sei que eu gostei dele na altura e achei esta capa absolutamente fantástica também. O Espaço Será Pequeno. Depois temos a geração galáctica, a do E.C. Tubb, que é o número 69 na coleção Argonauta, que versa sobre uma nave espacial, um universo estático, inalterável e permanente, para os que dentro dela viviam. Voando rumo a Pollux, a estrela que se encontrava à distância de 32 anos-luz. Portanto, é o descrever de uma viagem numa nave. Este livro está praticamente novo também, o que é espantoso, com um livro com 50 anos. Custou primeiro 1500 escudos, depois 7€, e comprei em 2006 num quiosque que está aqui na Almirante Reis. Eu não comprei muitos destes livros da coleção Argonauta. Isaac Asimov, um dos autores mais conhecidos, escreve A Ameaça dos Robots. Um tema recorrente, sobretudo nesta altura, onde havia muito medo dos robots, que alguns pensavam poder vir a substituir os humanos
digamos, a ameaçar a sua existência. O Isaac Asimov é conhecido pelo seu particular gosto à questão dos robots. Ele tem imensa obra publicada sobre os robots, sobre as leis da robótica, e deu filmes até sobre esse tema, não é? Depois temos um livro do John Wyndham que eu gosto imenso, que é O Dia das Trífides. David Mason, no dia fatídico em que a cegueira e a morte se apossaram todos os habitantes do planeta, salvo algumas exceções. Este livro, assim de repente, fez-me lembrar a obra do Saramago, ensaio sobre a cegueira, pelo menos em relação ao tema. Eu sei que adorei este livro, lembro-me dele, não me lembro bem da história, já o li há 30 anos, mas sei que gostei bastante deste livro. Como referi, tenho o projeto de, um dia que possa, tornar a reler um pouco, tornar a revisitar todos estes livros que me encantaram na minha juventude. Depois temos o número 72, Missão em Cidade, Stephen Wool, mais uma vez, mais uma obra de Stephen Wool, uma missão em paragens distantes e misteriosas. Stephen Wool, que fez O Mundo dos Dragos, e tal, que deu origem ao Planeta Selvagem, a tradução de um engenheiro, Gomes dos Santos. O livro também praticamente novo, o número 72 da coleção Argonauta. Temos depois Operação Vênus, do Leonid Onotchko, um autor do leste, não é? O primeiro romance de ficção científica de autoria de um escritor russo, apresentado em Portugal na coleção Argonauta. Uma viagem a Vênus, empreendida por 3 astronautas. Um autor russo, comprado em 2006, tradução de Rogério Fernandes, uma capa gira de Lima de Freitas, e como podem já ter reparado, temos autores franceses, autores russos, autores americanos, portanto temos uma variedade grande de autores nesta coleção, muitos deles conhecidos internacionalmente, e os melhores, como eu referi, em termos de ficção científica. Temos depois Colónias no Espaço, do E.C. Tubb, mais uma vez. Os homens procuram no espaço a resolução dos seus dramas e das suas dificuldades, e sonham construir um mundo em que seja possível a pura felicidade. O que é estranho, pois, ao que parece, não se conseguir na Terra. Não percebo porque é que se há de conseguir no espaço. Mantendo-se as pessoas e os procedimentos, os resultados, seja onde for que se façam as experiências, continuarão os mesmos, como alguém disse recentemente. Temos depois uma obra do Mordecai Rothschild, Plano 7, uma obra que foi considerada com algumas das melhores páginas de Kafka, comparado a algumas das melhores páginas de Kafka. É um livro que comprei em 2006, tradução de Alfredo Margarido, Plano 7, Mordecai Rothschild. E temos depois então o De Gelo em 2057, mais uma vez a Stephen Wool. O De Gelo é um romance em que o humor e o imprevisto se conjugam em páginas envolventes que prendem um leitor mais experimentado. Eu volto a referir-vos e de algum modo a pedir-vos desculpa que, contrariamente ao que costumo fazer nos filmes, esta apresentação estas apresentações têm sobretudo como objetivo principal mostrar mesmo os livros. Portanto, como eu referi, eu li tudo isto na minha juventude, já lá vão muitos anos. Alguns deles, bastantes deles, ainda nem os li sequer. A maior parte, uma parte significativa, talvez metade da coleção, comprei desde 2006 para cá. Na altura estava muito envolvido no meu trabalho, na minha atividade profissional. E além disso tudo tem um tempo, digamos. Não quero dizer que eu tenha perdido de modo nenhum o meu gosto pela leitura, pelo contrário, simplesmente nos últimos anos tenho virado mais para o cinema. Portanto, o objetivo desta apresentação é dar a conhecer mesmo fisicamente
sobretudo os livros, embora eu vá dando algumas notas à medida que me lembro e fazendo, digamos, algumas associações sempre que puder, não é? Sempre que me lembrar, sempre que conseguir. E aqui está uma delas, portanto, A Aldeia dos Malditos, do John Wyndham. Midwich, uma aldeia tranquila no coração da Inglaterra rural, é um dia atacada por uma estranha doença. O John Wyndham foi o mesmo que fez o Dia das Trífides, que falámos há bocadinho. Este livro fez-me recordar qualquer coisa e eu fui pesquisar e encontrei. Portanto, o John Wyndham esteve na base, este romance esteve na base de um dos filmes dos meus realizadores favoritos na área do fantástico, na área do terror, que é o John Carpenter, não é? Esta edição de John Carpenter do Village of the Damned é baseada, portanto o filme foi feito a partir deste romance, A Aldeia dos Malditos. Esta edição é a edição inglesa. Eu volto a repetir-vos que, pesquisando, encontram-se muitos filmes com legendas em português na Amazon inglesa, muito baratos, em comparação com os preços que se encontramos cá às vezes, sobretudo os usados. Encontram-se filmes a 2 euros, a 2,5 €. Este filme está novo, eu comprei-o novíssimo, comprei-o na Amazon inglesa, comprei-o usado, e como podem ver, o filme está absolutamente novinho, não é? E tem legendas em português. Portanto, mais uma associação, Aldeia dos Malditos, Village of the Damned, um livro dos finais da década de 50, que acaba por resultar depois num dos filmes mais conhecidos e emblemáticos do John Carpenter, o Village of the Damned. Temos depois um autor preferido, o Clifford D. Simak, Clifford Simak, como eu já referi várias vezes. Este Caminhavam como Homens é absolutamente fabuloso. E custou 1500 escudos na altura. Comprei no Tokyo de Almeida de Reis em 2005 e versa sobre uma hipotética invasão, segundo me lembro, uma invasão extraterrestre. Eu gostei imenso deste livro. Este livro eu comprei-o em 2005, mas penso que já o tinha lido antes, ou emprestado. Eu tinha um amigo que também fazia esta coleção e na altura me emprestou alguns livros, e eu li este livro há muitos anos, embora o tenha recuperado, digamos, em 2005. Temos depois A Máquina do Poder, que é de um senhor chamado Egon, um romance que foi galardoado também com o prémio Júlio Verne em 1960. Portanto, a partir daqui, nestas edições, entramos em 1960. Este é o número 69, uma tradução de André Varga, e temos A Máquina do Poder. A Máquina do Poder exerce a autoridade suprema sobre os homens, finalmente libertos da missão de se governarem. E como não podia deixar de ser, alguns que optam por não se deixarem mecanizar. O livro está praticamente novo, com 79. Temos depois O Cidadão do Universo. Tinkar deriva pelo espaço depois que a sua nave ficou danificada no decurso de um combate. É recebido por um povo das estrelas completamente desconhecido. São os descendentes de antigos rebeldes contra o Império Terrestre Galáctico, que desde há muito criaram uma existência quase inteiramente astronáutica. A tradução de Alfredo Margarido é o número 80 da coleção Argonauta, também em excelente estado, como aliás quase todos os livros que eu tenho da coleção. Temos um livro que eu li muito novo, O Signo do Cão, do Jean Lecon. Eu me gostei bastante deste livro, na altura me impressionou também. Isto foi comprado no drugstore no Apolo 70, quando vendiam a coleção Argonauta, não é? É o número 81, uma tradução também de André Varga. Temos depois Os Emissários do Futuro, do Gerard Klein, uma capa muito interessante, na minha opinião, do Lima de Freitas.
Eram 7 que Altair delegara no tempo, 7 homens treinados em todas as formas de combate, portadores de todas as armas concebíveis, virtualmente invencíveis. A missão que lhes era cometida: esterilizar o mundo. Onde encontraram os adversários à sua própria altura? Num espelho. Um livro que me custou 7 euros, com a tradução de Rogério Fernandes, Os Emissários do Futuro, do Gerard Klein. Temos depois O Satélite Sombrio, de Jérôme Sériel, mais uma capa muito interessante. Este livro ganhou em 61 o prémio Júlio Verne, portanto é uma obra já de 1961, década de 60. Aqui a Argonauta começa já a publicar aqui a data, portanto, como podem ver aqui, 1962. Portanto, a obra é de 61, foi publicada em 62, uma capa muito interessante. O Satélite Sombrio mostra que a espionagem continuará a existir até o ano 2148 e possivelmente muito depois, se cá estivermos todos, ou alguns de nós pelo menos, alguns de nós que não nascer. A Nuvem Negra, do Fred Hoyle, traduzida em inúmeras línguas. O Fred Hoyle é um cientista de reputação mundial, sobretudo no setor da astronomia. Portanto, temos um pouco como o Carl Sagan fez, um astrónomo, um cientista que também gosta de escrever obras de ficção. No caso do Carl Sagan, ele, em termos de ficção, escreveu, como sabem, apenas O Contacto, que eu recomendo vivamente e que também deu origem ao filme. A Nuvem Negra, do Fred Hoyle. É o número 84 da coleção Argonauta e uma tradução de Artur Portela Filho e a capa do Lima de Freitas. Uma tradução à letra, já que The Black Cloud é o título original. Temos depois outro do Stefan Wu, O Templo do Passado, que é o número 85 e que me custou 7 euros. Comprado em 2006 no tal quiosque de Almirante Reis, uma tradução de André Varga. Óbvias aqui, digamos, as passagens do tempo e da umidade, embora o livro esteja, de uma maneira geral, bastante bonzinho. Não nos podemos esquecer que estes livros têm 50 e tal anos, não é? Temos depois uma obra que é uma das mais conhecidas de Isaac Asimov, a Fundação Império, número 86 da coleção Argonauta. Esta Fundação Império é uma obra premiada, é uma obra conhecidíssima, é uma obra de fundo, uma capa do Lima de Freitas, uma capa do Lima de Freitas, e aqui a Argonauta volta a não pôr, digamos, a data, mas deve ser também de 62 esta publicação. Temos depois uma obra de que eu gostei imenso, o Edmund Cooper, que é um autor que eu também gosto muito, A Astronave da Esperança. A história arrebatadora de 10 homens e mulheres que saem numa astronave, o único lar que haviam de conhecer durante gerações e da qual originariam uma nova raça. Gostei imenso deste livro, lembro-me bem. Mais uma vez uma capa do Lima de Freitas, muito interessante. Este livro é dedicado aos dignatários eclesiásticos, aos políticos e aos homens eminentes que advogam a proibição das armas nucleares. E eu assino, obviamente. O que se fez até hoje em termos nucleares foi absolutamente vergonhoso, com Nagasaki, com Hiroshima, com os problemas que tem havido com os reatores nucleares, como foi em Chernobyl, como foi agora o caso de Fukushima. Portanto, parece que, infelizmente, as pessoas de bem da humanidade, não se percebe bem porquê, mas somos, infelizmente, governados por incompetentes, por irresponsáveis, por mentirosos, por arrogantes e por pessoas que, para enriquecerem brutalmente, não se importam de dar cabo da vida de toda a gente e do planeta também. Temos depois
A Era dos Biocides, do Jimmy Gill. Este livro descreve a infiltração de uma nova raça por um processo hábil e insidioso. Uma capa muito gira, do Lima de Freitas. Um livro também muito bom estado, como já referi. Orgulho de ter os livros em bastante bom estado, sobretudo para os anos que têm. Este comprei em 2005 e foi um romance que eu me lembro de ter gostado imenso, porque também já o tinha lido há muitos anos. E temos depois, no seguimento da Fundação Império, a segunda fundação, de Isaac Asimov, com uma capa muito interessante do Lima de Freitas, onde se vê uma nave no meio voando, portanto, deslocando-se no meio do cosmos. Esta Fundação Império e a segunda fundação são das obras mais conhecidas do Asimov, uma tradução de Sousa Vitorino, Fundação e Império. Temos depois Armadilha em Zarcasse, do Stephen Hull. Os Arcassos têm o planeta coberto de vegetação ainda mais estranha. O Stephen Hull, nesta fase, tem realmente muitas obras publicadas. O número 90, a tradução de Álvaro Simões. Capa de Lima de Freitas, como já referi, uma capa muito gira. Lembro-me agora de repente do Avatar por causa desta descrição sumária. E está aqui uma capa que eu particularmente gosto imenso, do Lima de Freitas. É mais uma obra do Van Vogt, A Guerra contra o Hull. O Hull, que ninguém sabia o que eu queria dizer especificamente, mas que remetia para uma realidade permanentemente mutável, em transformação constante. Foi uma das obras que teve mais sucesso do Van Vogt. É o número 91 da coleção Argonauta. Temos depois do Edmond Hamilton, que também gosto muito do Edmond Hamilton, A Luta Intergaláctica. Eu já tinha escrito A Última Cidade da Terra, apresentado também na coleção Argonauta. A Luta Intergaláctica, guerra no espaço à escala intergaláctica, envolve 3 galáxias gigantescas que se combatem numa luta de morte. Este livro custou-me 7 euros. Foi comprado no quiosque da Almirante Reis em 2006. Tradução de Jorge Fonseca, mais uma capa de Lima de Freitas. E temos depois, novamente, o poeta da ficção científica, As Máquinas da Alegria, do Ray Bradbury. As Máquinas da Alegria, que é que é também uma coletânea de contos. Portanto, As Máquinas da Alegria, Aquele que Espera, Tyrannosaurus Rex, As Férias, O Tambor do Xiló, Cultivem Cogumelos, Rapazes, Ia Sendo o Fim do Mundo. Teremos de nos ir embora daqui. Dia de Finados. Aliás, o Ray Bradbury tem um gosto particular, digamos, por temas um bocado sombrios, um bocado tétricos. Temos a oportunidade depois de ver isso. Lembro-me do mês de outubro, que salvo eu já referi na primeira apresentação, que é um livro que eu penso que terá tido grandes possibilidades de ter inspirado o Henry Selick para o filme O Estranho Mundo de Jack. Temos depois a Mulher Ilustrada. É, digamos, As Máquinas da Alegria, do Ray Bradbury. Uma capa gira do Lima de Freitas, que dá a sensação de ter várias pessoas no cinema. Isto terá sido publicado em 1962, 1963 na coleção Argonauta, uma tradução de Mário Braga e de Maria Isabel Braga, presumo que seja a esposa. Temos depois o SOS Lua, o Arthur C. Clarke, um cientista, como eu já referi também, um dos meus autores preferidos. Um clássico de ficção científica.
é uma tradução de Jorge Fonseca, 94 da coleção Argonauta, numa capa de Lima de Freitas. Temos ainda depois a continuação, que é Os Náufragos da Lua, também do Arthur C. Clarke. Este custou 7 euros, é o número 95 da coleção Argonauta, foi publicado em 1965 pela coleção Argonauta. Charles Eric Mane, novamente, num conto apocalíptico, 2000, ano do terror, já estamos em 2011, não é? Autor inglês, portanto, russos, franceses, norte-americanos, ingleses, franceses, até agora, os autores, uma obra de valor extraordinário, uma atmosfera de apocalipse, baseada num conflito futuro entre o nosso planeta e a misteriosa civilização de Saturno. Crisis, uma tradução de Fernando Pinto Rodrigues, é o número 96 da coleção Argonauta. E temos depois um livro que me fascinou e que me assustou até, eu era bastante novo quando li este livro, do Ray Bradbury, Os Abismos de Chicago. Logo o título mexeu bastante comigo. A ideia de uma cidade ter abismos é algo que me fascina, conhecidos ou não, reais ou não. Uma tradução de Mário Braga e de Maria Isabel Braga. É uma coletânea de contos. Portanto, e assim morreu Rabuchinska. Temos, tenho aqui um índice, temos O Mendigo da Ponte, A Morte e a Donzela, Um Bando de Corvos, O Mundo Ideal, o Ganha-Pão de Juan Diaz, A Caminho do Abismo de Chicago e A Corrida do Hino. Eu gosto muito quando estas obras são coletâneas, porque tenho encontrado autênticas pérolas, como vos direi, dir-vos um exemplo, mais um exemplo disto que estou a dizer na obra número 100. Temos aqui uma obra escrita em conjunto, o do Fred Oddy e do John Eliot, A Ameaça de Andrómeda. Foi considerado na altura um dos melhores e mais importantes romances de ficção científica dos últimos anos. Uma tradução de Jorge Fonseca. Lembro que o Fred Oddy era cientista, portanto, digamos que os contos dele se traduzem por uma verosimilhança em termos de factos, uma credibilidade, digamos, baseado nos conhecimentos científicos que ele possuía. E temos aqui outro do Mordecai Rothschild, Um Motim no Submarino Atómico Polar Lyon, e uma possibilidade de talvez envolvesse a destruição do mundo. Portanto, os temas apocalípticos ligados à guerra, seja com outras civilizações, seja com a nossa, entre a nossa, continuam temas recorrentes. Mário Braga e Maria Isabel Braga, a tradução. Este livro foi publicado em 1962 na coleção Argonauta. E temos depois, então, o número 100, que é um número comemorativo. Como podem ver, é um número maior, onde, digamos, se resolveu homenagear de alguma do Júlio Verne, foi um precursor dos escritos de ficção científica, como sabem, das obras de ficção científica. O número 100 da coleção Argonauta, este número é histórico, não é nada fácil de arranjar. Uma capa do Lima de Freitas, que tentou, digamos, fazer aqui um apanhado de vários temas. É um volume duplo comemorativo e é um volume que reúne uma série de histórias e de autores. Portanto, temos Júlio Verne, que nos escreve O Eterno Adão, temos o H.G. Wells, que escreve A Estrela, o Rosniani, Um Outro Mundo, o Lovecraft, O Templo, o Karel Capek, que escreveu a famosa Guerra das Salamandras, uma comédia utópica em 3 atos, Paul Anderson, A Virgem dos Rochedos, Daniel Keyes, Flores para Algernon, Alfred Bester, Do Tempo e da Terceira Avenida. Temos um autor, Jorge Luís Borges, As Ruínas Circulares, Arthur C. Clarke escreveu A Estrela, Ivan Efremov escreveu Cor Serpentes, Ray Bradbury, poeta da ficção científica, escreveu O Dragão,
Frederick Brown também escreverá depois outras obras mais tarde. Na Argonauta escreveu A Arma. E o Lester Del Rey, que também tem outras obras publicadas, escreveu O Instinto. Este João Luís Borges, do 287, página 287, uma curiosidade em saber a nacionalidade dele. Poderá ser brasileiro, poderá ser português. De qualquer maneira, é uma obra escrita. Este conto foi escrito em 1951. Estou a ver se encontro aqui algo relativamente ao Luís Borges. O argentino. Portanto, Luís Borges é argentino. Foi proposto para o Prémio Nobel e o conto dele versa sobre se não seremos nós o resultado de um sonho de outros, o que é um tema particularmente interessante. Eu referi que tinha um pormenor interessante para vos contar e que diz respeito a pequenas pérolas que se encontram nestas coletâneas. E é extraordinário porque As Flores para Algernon, que é um conto do Daniel Keyes, Flores para Algernon, despertou-me memórias. Então fui pesquisar. E o Flores para Algernon, digamos, poderá ter estado também na base deste filme, O Despertar, o Awakenings, que é realizado pela Penny Marshall com o Robert De Niro e o Robin Williams. Pelo menos o tema é recorrente, digamos, pessoas com graves problemas, neste caso o encefalite, e a descoberta de um medicamento revolucionário que durante algum tempo lhes proporciona, digamos, um despertar, uma vida normal durante algum tempo. Há pelo menos mais um ou dois filmes baseados neste romance, como vos referi, um deles com o título mesmo original, Flores para Algernon. Como vos referi, é muito engraçado, porque à medida que vamos mergulhando, ou revisitando a coleção, lendo, percebemos as relações que há entre os contos, entre as obras e entre filmes, e tenho encontrado surpresas muito giras, como estas três: o Despertar, o Planeta Selvagem e o Aldeia dos Malditos, do Carpenter. Há muitas outras que iremos falando, ou que vos irei relatando à medida que for apresentando o resto da coleção. E pronto, está tudo apresentado de 1 ao 100, em duas partes. Em breve, penso eu, apresentarei o resto, vou fazer um esforço nesse sentido. Gostava de apresentar, é meu objetivo apresentar fisicamente, embora através do ecrã, a coleção toda. Penso que será um registro interessante. Como eu referi, não encontrei nada no género. Penso que será um registro importante e muito interessante para quem quiser conhecer a coleção, ver os livros, ouvir falar um bocadinho sobre eles, e é também um objetivo meu poder de algum modo interessar quem gosta de ficção científica e que, por ter uma idade mais jovem, não ter tido a oportunidade de conhecer esta coleção, que se interesse por ela, porque ela está ainda perfeitamente acessível em muitos alfarrabistas e em sites, até como leilões, como o Miau. Portanto, é possível encontrar grande parte destes números a preços bastante interessantes, e eu espero eu gostaria que vos interessar para poderem fazer isso, ok? Então pronto, até à próxima apresentação. Um abraço para todos.